Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Marisa. Boa tarde. Hoje nós estamos aqui, né, com a Marisa, né, a pré-candidata por Guarulhos do PCdoB, né, e a nossa convidada, e também com o pré-candidato Wellington, né, do PT por Itaquá. E nós vamos fazer um bate-papo bem legal, descontraído para vocês, até para vocês entenderem um pouquinho da situação, do que está acontecendo, tá bom? Eu sou a professora Marisa de Sá, eu sou de Guarulhos, né? E a gente tem em Guarulhos uma proximidade muito grande com essa região aqui do Piratininga, que na verdade parte é Guarulhos, parte é Itaquaquecetuba. E por isso a gente achou que seria importante a gente estar dialogando, né, os pré-candidatos a vereador, as pessoas que atuam na militância política, tá conversando sobre essas duas cidades, né? A gente já vive aqui há bastante tempo, né? A gente está sempre presente aqui na região do Pimentas, Piratininga, Bom Sucesso, né? Toda essa região aqui, a gente tem uma atuação forte e a gente veio aqui hoje para fazer esse bate-papo com o Wellington, que é uma pessoa, um militante bem atuante, uma pessoa defensora de Itaquaquecetuba, e para que a gente possa estar junto, unindo força, conversando sobre as duas cidades, né? E defendendo essa região aqui do Piratininga, que ela acaba sendo esquecida. Ora é Guarulhos, ora é Itaquá, e ambos os municípios acabam deixando a desejar. Todo esse povo aqui dessa região acaba sofrendo muito. Boa tarde pessoal. Muito obrigado, Marisa, pela presença. Estamos aqui agradecendo imensamente a sua sabedoria, o seu conhecimento, e ficamos muito felizes quando você aceitou esse convite, porque todos sabem a dificuldade que é as pessoas criarem as coisas que um é de lá, o outro é de cá. Não, estamos vendo hoje em dia que precisamos um do outro. Venho colocando todos os dias esse grupo, porque o nosso objetivo é um mandato coletivo onde todos aparecem. E é muito satisfatório ter você aqui hoje como uma convidada para bater um papo sobre Guarulhos, sobre Itaquá, pegar um pouco das suas experiências. Vou aproveitar o máximo possível. Eu hoje, como um pré-candidato, fico muito, mas muito feliz por estar recebendo você aqui. E, mano, eu só quero te sugar o máximo que dá, aprender muito, porque você tem uma vasta experiência e eu fico muito feliz pela sua presença. Bom, nós vamos, né, já que é um bate-papo, qual é o assunto do momento, né? O que está preocupando tanto os guarulhenses como o povo de Itaquá, né? O que está preocupando? Essa história dessa pandemia, né? A gente Covid-19. nunca viveu isso antes, né? Então, toda essa pandemia, Guarulhos já tem mais de 2.000 pessoas infectadas, já ultrapassou mais de 200 pessoas que vieram a óbito, cerca de 10% de letalidade. Em Itaquá, são 47 pessoas mortas, 722 pessoas, se eu não estou enganado, confirmado com Covid-19. Essa doença não é brincadeira, por isso que eu estou falando, pessoal. Usem máscara, fiquem afastados, não brinquem que essa doença é muito séria. Ela está acabando com muitas famílias. Em Guarulhos hoje, você vê qual a possibilidade de estar melhorando. Você acredita que os comerciantes estão sofrendo, que é uma coisa que a gente está, tanto em Itaquaquecetuba como em Guarulhos, sofrendo hoje com a situação. Como você está vendo o lado de lá, de Guarulhos? Bom, o que a gente tem a dizer às pessoas é o seguinte: é lógico que os comerciantes estão sofrendo muito, né? Toda a população, toda a economia tem um grande sofrimento. Só que a gente tem que pensar bastante nessa questão. Hoje, inclusive, tanto São Paulo quanto Guarulhos, teve todo um debate se deveria reabrir o comércio ou não reabrir o comércio, né? Eu sei que para as pessoas que trabalham no comércio, a reabertura do comércio é muito importante, até porque as pessoas precisam pagar aluguel, água, luz, tem todos os seus funcionários, né? Tem uma série de pessoas que dependem do comércio para sobreviver. Só que, qual é a nossa preocupação, Wellington? Guarulhos já ultrapassou 100% dos leitos ocupados, né? Foi feito na cidade um hospital de campanha e Guarulhos está com 102% dos leitos ocupados, ou seja, já alugou, né? Já fez uso até de leitos de hospitais particulares.
Então, essa reabertura do comércio, ela precisa ser melhor discutida, né? E o governo federal precisa ter um posicionamento sério para ajudar os pequenos empresários, para ajudar os comerciantes. Os Estados Unidos, ele ofereceu aos pequenos empresários, aos comerciantes, benefício, como fez a população, não foi só empréstimo. A gente sabe que o governo federal fez uma propaganda enorme falando que ia dar empréstimo e nem empréstimo os comerciantes e os pequenos conseguiram alcançar. Tamanhas burocracias que tem aí para que eles conseguissem acessar. Só que qual é a nossa preocupação? Se nós temos 100% dos leitos ocupados, como é que vai promover a reabertura do comércio, né? Então, acho que isso deve ser um caso pensado, os prefeitos precisam discutir melhor, o governador do estado precisa pensar melhor, porque primeiro tem que ter as condições mínimas de atender as populações, né? E isso não está tendo. Nós sabemos que São Paulo, a gente está aqui muito próximo da Zona Leste, né? A gente está próximo ali de São Miguel, um dos lugares mais infectados, que tem mais casos de pessoas doentes da região da Zona Leste, é justamente São Miguel, que é inclusive próximo, de certa maneira, da gente, né? Então, a nossa preocupação é muito grande nesse sentido, com essa reabertura do comércio, com essa falta de proposta para a economia, para ajudar a população, tanto os trabalhadores quanto os empresários, né? E com essa falta de leitos que tem aí nas cidades e em todo o estado de São Paulo. Aqui em Itaquaquecetuba, a gente, até na primeira live, a gente veio batendo um papo. O que poderia ter sido feito? Né? Por exemplo, hoje, a gente sente a dificuldade do nosso prefeito não ter vindo aqui saber da situação dos comerciantes. A gente tem a dificuldade de saber, nenhum vereador veio aqui buscar uma informação para a gente, saber o que os comerciantes estão fazendo. A situação do hospital a gente sabe que é precária. Eles estão tentando agora abrir um novo hospital lá, que eles fizeram uma reforma, uma coisa bacana, mas ainda continua no papel. Não tem nada previsto, nada montado ainda. Então hoje o que nós analisamos? A situação em Itaquaquecetuba está mais ou menos assim. O prefeito está ajudando na parte dele com as cestas básicas, que vem de fora, e os comerciantes estão aí, à deriva. Alguns tentando receber esse auxílio emergencial de R$600, que até agora saiu para poucas pessoas aqui em Itaquaquecetuba, porque a maioria das pessoas fala, está em análise ainda, mas os comerciantes têm filhos para criar, têm esposas para dar a alimentação. A gente está tendo muita dificuldade, por exemplo, hoje. Se trabalha clandestino, os fiscais estão pegando firme nisso, estão multando sem ter dó de ninguém. Infelizmente, é que nem eu falo, eu entendo, nós de Itaquaquecetuba gostaríamos de estar todo mundo em casa, precavendo, mas infelizmente as condições de Itaquaquecetuba, por ser um pouco mais debilitada, vem sofrendo muito. Então hoje é que nem eu mesmo, eu sou um comerciante, eu sou motorista de caminhão, estou parado mesmo. Hoje eu vejo a dificuldade geral de todos os comerciantes. Aqui, por exemplo, no meu bairro do Piratininga, hoje são 2, 3 comércios que estão abertos. E muitos vão fechar a porta, porque infelizmente ninguém está aguentando pagar o aluguel. Tem contas de água, de luz que continua vindo da mesma maneira, com os mesmos valores. Porque quem tem um freezer dentro de casa não consegue desligar. Se você tem uma bebida lá dentro do seu bar, você tem que manter o seu freezer ligado. Se você não pode vender, como é que você faz? Então hoje, graças a Deus, algumas pessoas estão fazendo algumas ações solidárias, até movimentos de bairros mesmo, que é uma coisa muito bacana, muito bonito. Hoje nós temos a ANPAP, que veio com força máxima junto com a DPP, que vem trabalhando em ajudar a população de Itaquaquecetuba, não só do Piratininga. Graças a Deus, hoje o trabalho deles já está muito, muito elevado, levando para vários bairros, tanto de Guarulhos, até de Guarulhos mesmo eles estão levando, que é uma coisa muito bonita. Então, Itaquaquecetuba hoje, nós analisando, nós queremos que abra o comércio, mas nós sabemos que tem a dificuldade. Nós sabemos que os leitos de Itaquaquecetuba também estão abarrotados, a situação deles estão todas assim. Na verdade, as prefeituras precisariam sentar e apresentar um plano, como que vai ser essa reabertura, né? A gente estava de máscaras aqui, é importante falar para as pessoas, a gente tirou a máscara para fazer a live, mas as pessoas precisam estar de máscara, né? Não é possível que as pessoas saiam e andem por aí sem máscaras. E mesmo que tenha uma reabertura gradativa do comércio, é importante dizer para as pessoas, olha, não corram e vão para o shopping ou vão fazer compras, né? Fique em casa, né? Vá
comércio só essencialmente quando precisar. Então precisa tomar esses cuidados, usar as máscaras, o álcool em gel, porque essa história dos leitos é uma questão muito séria, né? Além da pessoa estar doente ou ficar doente e não ter um atendimento adequado, não ter um tratamento, né, necessário aí que precisa para a nossa população. Wellington, só um minutinho, eu gostaria de dar boa tarde, né, para os internautas, né, para o Nildo, né, boa tarde, Nildo. Boa tarde, Nildo, seja bem-vindo aí. A Elizabeth Coutinho. Elizabeth, meu amor, meu tesouro, tamo junto, meu amor da minha vida. Ana Souza, boa tarde, Ana Ana, Souza, seja bem-vinda. E hoje, você em Guarulhos como uma pré-candidata, quais são as expectativas de Guarulhos de crescimento com o seu apoio lá? O seu trabalho lá, que você já desenvolveu um trabalho muito bonito lá durante 4 anos. Hoje o seu objetivo é voltar lá, porque você tem um trabalho, você é bem vista lá. Você é professora, você está ali no meio dos jovens hoje, atendendo. Você sabe qual é a demanda dos jovens. Como que você se sente hoje a oportunidade de estar voltando para lá para a sua cadeira, que é merecida? Então, Guarulhos é uma cidade que tem 1.300.000 habitantes. A gente tem uma população grande, né? E você falou da educação. Uma das demandas, uma das leis que eu fiz enquanto vereadora, eu fiz uma lei que defendia a alfabetização de adultos, que era a lei para que existisse o MOVA na cidade. E uma das coisas que foi desmontadas no governo atual, né? Então, eu até estava conversando hoje com algumas professoras, alguns professores que eram do MOVA. Eu acho que uma das lutas que Guarulhos precisa fazer é para retomar essa história de alfabetização dos jovens e adultos. O MOVA é muito importante para a cidade. A gente precisa ter a oportunidade para aquelas pessoas que não sabem ler e escrever, aquelas pessoas que não concluíram até o 4º ano, para que elas voltem a estudar, né? E elas retomem aí os seus estudos, a educação. Então essa é uma das demandas, inclusive, que eu conversei com algumas professoras lá, né? Que falaram, Marisa, você precisa retornar aí, defender, né, a nossa bandeira, a bandeira da luta pela alfabetização de adultos. Ainda existem muitos adultos, infelizmente, no nosso país que não foram alfabetizados. E a gente sabe como está difícil o mercado de emprego, né? O emprego para uma pessoa que é alfabetizada, uma pessoa que tem o 2º grau, está difícil, imagina para uma que não tem, né? Como que essa pessoa vai conseguir acessar o mercado de trabalho. E essa pandemia, pós-pandemia, né, que a gente espera que isso acabe o mais rápido possível, qual é toda a preocupação das pessoas, né? A preocupação é a preocupação com o emprego, com o trabalho, com como que a pessoa vai sobreviver, né? Então, eu acho que os municípios, tanto Guarulhos quanto Itaquá, precisa discutir essa questão dos empregos, como fortalecer isso, como incentivar a economia, né? Ter um projeto a nível de Brasil, a nível de Estado de São Paulo, a nível dos municípios, para que movimente a nossa economia e que a gente consiga, né, após essa pandemia, se levantar, porque as cidades, em geral, né, estão quebradas, o povo também, está todo mundo passando muita dificuldade. Até mesmo na educação, né, Marisa? No caso, eu vejo como mãe também a parte de ter aulas online, né, para as crianças em casa agora. E é muito difícil, não é? É complicado as mães ficar 3, 4 horas ali todos os dias recebendo material para passar para os filhos, né, no caso, para estudar em casa. E todo dia tem que mandar, né, para a professora, porque vale como presença. Então, é uma coisa muito nova para a gente isso, né? Então, além de ser muito novo, as famílias não têm a estrutura necessária. Você tem lá 2, 3 filhos, você tem um computador, quando tem na sua casa, né? Cada filho tem um celular, com internet, né, à vontade. Então, não existe essa estrutura. As famílias estão sofrendo muito. Às vezes, a aula da criança é no mesmo horário e só tem um computador, né? Então, tá difícil para todas as famílias. As crianças que estudam na escola particular tá difícil, as crianças que estudam na escola pública tá mais difícil ainda. Então, tá difícil para todo mundo, né? E nada como a aula presencial, como a explicação do professor, né, ali do lado, ensinando as crianças e todos os demais, né, os adultos, os adolescentes. A gente tem vivenciado, né,
Por um lado é bom, a gente aprendeu mais a usar as tecnologias, aprendeu um pouquinho mais. Mas, por outro lado, está bem difícil. Hoje em Itaquaquecetuba, a gente vem conversando sobre os projetos que a gente vem montando, né? E um dos projetos que a gente vem levantando hoje em dia é a questão da voltar aquelas reforço escolar, que não tem mais. Hoje em dia, os jovens sentem muita dificuldade. Por quê? Devido à demanda de hoje do computador, do celular, muitas vezes na escola eles sentem aquela dificuldade. Eles param um pouco, observam, têm aquela dificuldade normal. Então, o que acontece hoje em dia? Nós falamos isso na nossa primeira live aqui no Bate-Papo com o Marcos. O que aconteceu? Fomos para a feira no sábado. As pessoas, meu jovem, isso existia na minha época, ninguém vai ligar mais para isso. Mas se você tem um interesse hoje, por exemplo, o Enem foi cancelado. Mas quantos jovens estavam bem preparados? E se tivesse esse reforço escolar, porque é o que a gente fala, quando a gente monta um centro, que a gente pode estar colocando espaços. Hoje nós temos associação, hoje nós temos, por exemplo, nosso espaço aqui hoje, atenderia, você como uma professora hoje, atenderia quantos? 10, 15 alunos aqui nesse espaço tranquilamente. Então, às vezes, a gente também vê como um pouco de má vontade dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, vereadores, de estar tentando facilitar a vida da população. Hoje, um dos projetos muito bacanas que a gente tem é voltar esse reforço escolar, essa experiência que vocês têm. Você hoje, como professor, eu sei que tem uma vida corrida, um debate é muito grande, aquela coisa de estar agitado, mas você gostaria de estar dividindo o seu espaço para ensinar algumas crianças carentes, as crianças que têm um pouco mais de dificuldade, não gostaria? Sim, claro. E uma coisa importante, você falou da ANPAP, né? Lá a gente também tem o Mais na região do Pimentas e tem diversas outras associações. O governo poderia fazer parceria com as associações, né? Inclusive para esses projetos de reforço, para que a criança tivesse, após a aula, algumas atividades culturais. Teve um período que a gente tinha os pontos de cultura. Os pontos de cultura pode ser uma proposta, inclusive, você como vereador de Itaquá, que Itaquá tenha pontos de cultura, que Guarulhos tenha pontos de cultura, seria uma parceria com a sociedade civil, com as entidades, onde você poderia oferecer balé, judô, capoeira, aula de reforço, informática. Isso seria muito bom se a gente pudesse ter nas nossas cidades, né? E eu acho que as associações, elas cumprem bem esse papel, né? Então, eu acho que se os nossos governantes pudessem retomar, pensar esses projetos, né? Pontos de cultura, centros de esportes, investir nesses locais onde a gente tem quadras, às vezes você tem lá uma quadra, um campo, pode aproveitar bem esses espaços. É só fazer uma parceria, né, com uma sociedade local, com aquele rapaz que você pode dar um treinamento, você pode colocar um professor de educação física junto, acompanhando, mas tem sempre lá uma pessoa do bairro que gosta de treinar as crianças, né? Isso. Eu acho que isso poderia ser aproveitado nos municípios, né? Essa parceria com a sociedade civil, eu acho que isso seria muito bom. E isso é um dos maiores objetivos do nosso grupo. Quando nós falamos nós, é justamente isso, Marisa. O meu grupo em si, eu sou pré-candidato a vereador pelo PT, mas eu nunca trabalho sozinho. Eu tenho uma equipe hoje bem bacana. Então, o que eu tiro de experiência hoje, por exemplo, com você aqui, você tem uma visão ampla. Itaquaquecetuba às vezes se fecha. Nós de Itaquaquecetuba somos vistos como índio. Por quê? Porque nós não queremos crescer, nós não queremos copiar as qualidades de Guarulhos, Poá, Arujá, que estão em volta, Suzano, todos os municípios estão evoluindo. E por que Itaquá está ficando para trás hoje, no seu campo de visão do lado de fora? Porque é muito eu. As pessoas não têm coragem de dividir as coisas, as pessoas querem holofote só para elas. E as pessoas têm que entender a partir de hoje, aprender muito com esse Covid, que foi uma doença do mal que apareceu, que se você não se unir com outras pessoas, aprender, nós não vamos conseguir evoluir, vamos ficar sempre para trás. E hoje eu vejo você como uma pré-candidata muito importante para Guarulhos, com grandes possibilidades de chegar lá, e vindo ajudar Itaquaquecetuba com as parcerias. Eu hoje, como um pré-candidato, tendo a oportunidade, que eu sei que é difícil, que nós temos vários concorrentes hoje, eles não têm essa visão, eles acham que é eles e eles. E eu não, eu acredito mais numa parceria onde a gente venha conhecer outras pessoas, outros mandatos,
Você hoje sabe o que demanda um vereador hoje. Por exemplo, os vereadores de hoje, eles são muito fechados. Eles querem ficar tirando foto de obra, essas coisas. Uma coisa importante no que você está falando, as pessoas precisam entender o papel do vereador. Isso, o vereador tem importante. que fiscalizar o governo. Isso. Né? Por exemplo, em Guarulhos, o hospital de campanha de Guarulhos custou 18 milhões. Né? Então isso precisa ser fiscalizado, precisa ser verificado. Né? E quem tem esse papel? Os vereadores da cidade. Né? Então, se o secretário de Educação gasta 16 milhões com consultoria, quem precisa investigar isso? Os vereadores da cidade. Então, o que a gente vê também atualmente é uma bancada de vereadores em ambas as cidades, porque eu vivo nessas duas cidades, tenho bastante contato, que não é atuante, que não faz a defesa do povo, não faz a defesa da comunidade, né? Não vai para cima, não tem nem informações daquilo que o prefeito está gastando, daquilo que o prefeito está fazendo. Então, quando você, eu tenho certeza que você vai chegar lá, aqui como pré-candidato, defendendo a população de Itaquá, chegar lá, tenha clareza que o seu dever é fiscalizar o prefeito, não é fazer acordinho, não é ir lá pedir carguinho, não, é fiscalizar. Você é o representante do povo, e o povo, quando vota em alguém, espera que essa os defenda. Sim, é a maneira que eu penso hoje no nosso mandato, é o quê? As pessoas têm a liberdade de ir até você. Um vereador, ele não é uma coisa que ninguém pode chegar perto, porque a população escolheu ele. Principalmente, você deve sempre ouvir as pessoas, né? Se você não sabe o que a população precisa, como você vai defender o que o povo precisa? Licença, só um minutinho. Eu quero dar também uma boa tarde, né, para o Djavan. Tarde, falou, né, obrigado, boa tarde para nós aqui. O Marcos, tamo junto, bom trabalho aí, meu garoto. A Lu também, da associação. Lu, obrigado pela presença ontem, Lu. Tá todo mundo. Isso, então, a Edna do Piratininga 2. Valeu, Edna, tamo junto. Edna, tudo bem? E perguntas? Então, temos perguntas sim. Vamos lá, a Marisa está aqui, vamos sugar o aprendizado, conhecer. Da Lucilene. Lucilene está falando aqui, né? Tá passando um filme na sua cabeça, né? Na eleição para deputado. Nossa! É outra coisa. Não, foi outra coisa. Não, mas pode ler, é legal as pessoas elogiando. Para deputado, né? Você trabalhou para a Marisa. Foi para a rua e vestiu a camisa. Ela foi uma inspiração para você? Sim, a sim. Marisa foi inspiração. Hoje, o que eu falo, eu comecei a galgar essa situação de vereador há 3 anos atrás. Só que eu não fui aprender com as pessoas que já têm a experiência. Eu quis recolher, aprender as melhores coisas que cada um teve. Eu ajudei várias pessoas, mas o principal foi, uma vez que nós chegamos na sua sala lá, você falou, cara, sabe o que eu gosto de você? A sua força de vontade. Eu falei, não é a sua, porque eu vou me motivar com o que você trazer para mim. Então é muito bom quando você vai expressar o nome a Marisa de Sá em Guarulhos ou em Itaquá, as pessoas veem como um bom papel, que fez um excelente papel em Guarulhos. Hoje eu quero galgar essa mesma coisa. Os vereadores de hoje, eles fazem o trabalho dele, os que já foram vereadores fazem o trabalho dele, mas eu quero apresentar o meu modelo diferente de conhecimento, de aprendizado, onde eu vou à sala da Marisa, eu vou na sala do nosso governador, vou na sala do prefeito, vou até no presidente, e seja bem recebido, porque eu não fiz um acordo com ninguém, e sim fiz parcerias com amigos. E eu, assim, posso me dizer que você foi na minha casa, foi bem recebido, me tratou super bem. Minha esposa até hoje fala, mano, aquela moça é super legal. Então é gostoso quando você tem uma parceria com uma pessoa que é bem vista na nossa comunidade. Então, uma das coisas que me inspirou a ser vereador foi ter aprendido naquela época com você como deputada federal. Infelizmente não conseguimos colocar você lá, mas dessa vez para a vereadora de Guarulhos, vereadora estadual, mas dessa vez para vereadora, se Deus quiser, você tem todo o mérito de estar lá. Então hoje, eu vejo dessa maneira. Marisa, como você vê hoje as maneiras de estar estudando algo diferente? Por exemplo, o inglês hoje na escola que fica meio defasado, a educação física que fica meio triste. Hoje não temos mais polos culturais, aí tem o teatro que tinha antigamente nas escolas, eles recolheram isso para criar novas modalidades.
Você vê como isso é uma evolução ou diminui o estudo dos jovens de hoje? Olha, de verdade, as escolas que não têm projetos culturais, que não têm esporte, elas não são atrativas para a juventude nem para as crianças. Então, uma escola, ela precisa ter vida. Então, na escola, você vai sim para aprender português, matemática, para ler, para escrever, para ver os conteúdos de todas as disciplinas, mas você vai para ser feliz. Você também vai para cantar, para dançar, para encenar, você vai para praticar esporte. Então, isso é fundamental. Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar é a questão da segurança das escolas. Eu trabalho numa escola que, infelizmente, essa semana foi furtada. Né? Então, a gente fez lá todo um esforço, tinha comprado 11 computadores novos, novinhos, uma TV novinha, aparelho de TV novinho, estava tudo bonito lá, né, funcionando legal. Quando você chega no dia seguinte, você vê as portas tudo arrebentadas, né? A gente tinha, na porta da sala, tinha 3 fechaduras daquela redondinha, né, tetra, grade, e nada disso segura, né? Você vê que as câmeras, eles cortaram, né? Então, essa questão da segurança ela é muito séria, principalmente nas escolas do Estado, que seria uma proposta para as nossas escolas do Estado, porque as escolas da Prefeitura, ela tem lá um funcionário que chama controlador de acesso, que dorme na escola, ele fica dia e noite. Mas as escolas do Estado precisavam ter pelo menos esse controlador de acesso no período noturno, que é o vigia, alguns lugares chamam de vigia, outros chamam de controlador de acesso, e isso não tem no estado de São Paulo, nem tem nas escolas de Itaquá, nem tem nas escolas de Guarulhos. Então a gente deixar aqui esse apelo, né, que a segurança é importante, as câmeras são importantes, as grades, algumas a gente precisa colocar, mas só isso não basta, né? A gente precisa ter essa figura, esse profissional dentro da escola para dar um suporte, né? Porque ela tem a ronda escolar ela passa na escola, ela não fica na escola o tempo inteiro. E eles nem têm estrutura para ficar um policial em cada escola. Então não é essa a proposta é que se crie aí um profissional para as escolas, que seja lá o vigia ou o controlador de acesso, e que essa pessoa fique na escola, principalmente no período noturno, que é muito triste você arrumar a escola, você comprar novos equipamentos para a escola, você fazer tudo com sacrifício, né, com empenho, muita burocracia, você tem que cumprir lá todas as burocracias, depois você deixar a escola linda, impecável, né? A nossa escola, a Escola Estadual Pimenta 7, a gente tenta fazer um trabalho bom lá, eu sou diretora da escola, então a nossa escola é bonita, é arrumada, aí você chega lá, tá tudo destruído, tudo quebrado. Então isso é muito triste, a gente precisa fazer esse apelo, né, para que as cidades pensem nessa questão das seguranças das escolas, né, como em geral, tanto as da prefeitura quanto as do estado. Então acho que isso é fundamental e que a comunidade ela ajude a cuidar das escolas. Então se você ouvir um barulho, se você vir um movimento estranho, né, acione a polícia, né, não vamos deixar as pessoas que estão mal intencionadas destruir as nossas escolas, né? Eu acho que a escola ela ainda é um principal equipamento público que tem nos bairros, são as escolas. Então a gente precisa realmente cuidar melhor das nossas escolas. Por exemplo, na época que eu estudava, o movimento que tinha era o Grêmio Estudantil. Hoje eu não sei nem se existe mais nas escolas, porque meus filhos estudaram, eu perguntava para ele. A nossa e era escola um movimento... tem um Grêmio bem participativo. Então, inclusive. era um movimento que trazia a população e a comunidade para junto da escola. Então, quando nós criamos o teatro, cinema na escola, que até a população de fora tinha os dias certos, sábado e domingo, aquele interclasse a gente abriu para o bairro. O que aconteceu no nosso bairro do Piratininga? Diminuiu, ninguém pinchou, os meninos tinham medo de quebrar a escola, porque nós sempre estávamos conversando com eles, se vocês quebrarem, vai acabar esse projeto que era muito bacana. A gente tinha na hora do intervalo um som ambiente, e depois começou a se tornar o quê? Era o dia da quadrilha, era o dia do forró, e os alunos participavam, e a comunidade começou a abraçar essa ideia. A Beth participou desse grupo que a gente montou, o Força Jovem. Tempos bons. Foi muito bacana, a comunidade abraçou aquela escola, ela se tornou uma referência. Porque hoje em dia nós não temos isso.
Infelizmente as escolas eu não vejo assim mais, que nem você falou, sua escola tem o Grêmio Estudantil. Tem, ó, a gente tem uma escola bonita, limpa, não é pichada. A nossa quadra, as pessoas usam de final de semana, agora que está em pandemia não está usando, mas eles usam, eles jogam bola, eles treinam, eles participam da escola da família. Então a gente tem uma parceria boa com a comunidade ali. Agora, o que a gente vê é que tem tanto de coisa que roubaram da escola, é que são quadrilhas, né? São pessoas que foram com carro, com equipamentos para fazer tudo aquilo, né? Então a gente precisa de mais segurança. Qual é a nossa sensação quando você vê um fato desse, né? Você se sente impotente, né? Você se sente ali, é o que a população sente, é o que o comerciante que é assaltado sente, né? Por isso que as pessoas falam tanto dessa questão de segurança. Agora, a gente precisa entender que tudo isso que você está falando, das escolas ter uma atuação, dialogar com as pessoas, de fazer um trabalho social, né, na comunidade, isso é muito importante, porque a violência está diretamente ligada ao quê? Às questões sociais, né, à desigualdade, e a gente precisa combater tudo isso, né? Não é só sair por aí prendendo ou matar pessoas que vai resolver nada disso, não. É a consciência, né? E algumas medidas protetivas também, né? Porque se você não tem um profissional adequado para fazer a proteção daquele espaço, também fica muito a desejar, né? Então, acho que tem que pensar em tudo isso. Tem que pensar nos profissionais que vão atuar, no serviço de inteligência. Eu ainda brinquei com a moça que foi lá, a gente chamou a polícia científica, falei assim, ó, mas o CSI descobre, né? Eu quero saber das digitais. Eu quero que pegue aí as digitais. Então, assim, precisa ter um investimento na segurança pública, precisa ser uma coisa mais moderna, precisa ter uma estrutura melhor para as pessoas que também trabalham na segurança, né? Porque a gente agora, com toda essa tecnologia, a gente pode ter uma segurança maior, né? A gente consegue se falar, olha, nós estamos nos falando aqui com pessoas que estão em diferentes lugares, né? Então a tecnologia, ela poderia ser utilizada a favor da segurança com mais eficiência. E a gente viu aí, não tem dinheiro, não tem dinheiro. De repente é 18 milhões para cá, 16 milhões para lá, 22 milhões para lá. Então, da onde tiraram todo esse dinheiro? Porque não tinha. Né? Porque se não tinha dinheiro, então vamos investir no que importa para a população, que é saúde, educação, segurança, habitação. A habitação é um dos programas que, se o governo lança um grande programa de habitação, como teve Minha Casa Minha Vida no Brasil, como exemplo, né? Nos governos anteriores, da Dilma, do Lula, teve Minha Casa Minha Vida. Esses projetos, eles servem para aquecer a economia, né? Não é só para promover uma moradia digna para as pessoas, que é muito importante. Eu andei na comunidade, a gente foi entregar algumas cestas básicas para algumas pessoas que estavam precisando, e aí você chega numa casa que você vê um cômodo, tinha 4 crianças, a mãe e o pai, ou seja, 6 pessoas. Você vê lá, um cômodo tem 2 camas, o fogão, uma pia, uma geladeirazinha, aí você fala assim, como dormem 6 pessoas em 2 camas? Eu fiquei me perguntando, como dormem 6 pessoas em 2 camas? E eu tenho que dizer para essas crianças que elas precisam fazer lição online. É complicado. Se elas não têm nem cama para dormir. Né? Então, veja a situação da nossa população. Isso não é uma casa só, não. Você entra numa viela, você pensa que, vou achar aqui 1, 2 casas. Parece um novo bairro. Você entra naquela viela, tem lá um monte de casas, né? E todas casas assim, bem precárias. Então a gente precisa de moradia digna, né? A gente precisa aí que o Minha Casa Minha Vida retorne, né? Que tenha investimentos, que se produzam moradias dignas para a população e aqueça a economia, porque vai gerar emprego. Sim, sim. A construção civil ainda é uma das maiores rendas que o Brasil Aqui o Rodrigo passa, né? Isso. Ele Piratininga e região, a mudança tem nome, Wellington, chega de mesmice, né? Isso. Então, queremos respeito. Isso, então, é a maneira que eu vejo, tanto Itaquaquecetuba como Guarulhos. Guarulhos eu acredito que tem 2 campos gramados, que é o Largo do Pato. Se eu não estiver enganado, tem um que é o Tomeuzão, que é lá embaixo. Mas tem alguns campos ainda. Itaquaquecetuba hoje. Ginásio de esporte. Isso.
mas lá do lado tem um campo que foi gramado até pelo governo, essas parcerias que a gente faz com deputados federais e estaduais. Itaquaquecetuba hoje, Marisa, não tem um campo. Então, você como professora, os seus alunos saem da escola preocupados em jogar uma bola, em bater um vôlei. Na época nossa da escola a gente tinha aquele atletismo, que eu acho que todos os um pouco mais velhos foi disputar campeonato de dama, de corrida, de salto à distância. E hoje em dia a gente sai da escola, por exemplo, de Itaquaquecetuba, não tem um campo, não temos uma quadra digna para as crianças brincarem. Você acredita que dessa maneira vai melhorar os jovens? Não. E se você tem projetos que nem o nosso grupo vem com uma parceria aí tentando fazer, que nem esse Rodrigo, ele cuida de mais ou menos umas 30, 40 crianças, ensinando aquele futebol, aquele primeiro passo. A aluno da associação estava fazendo aqui, no Piratininga hoje, tem um campo de futebol, que é uma área particular, que o dono autoriza aos domingos a gente fazer os jogos e só. A população hoje está largada. Eles acham que o esporte não muda a vida de ninguém. Em Guarulhos, como você vê essa área do esporte junto com a escola, quando o jovem sai diretamente para um lugar? Hoje temos o CEL em Guarulhos, acho que tem 2 ou 3. Como você vê os jovens quando saem? Por exemplo, o jovem que saiu da sua sala hoje, ele sai para uma escola, ele sai direto da escola para um campinho de futebol. Ele volta bem melhor ou ele volta rebelde quando ele volta para casa sem nada? Chega em casa, não tem nada, vai ali para a rua, ele vai aprender o quê? O que os jovens estão fazendo hoje? Fumar um narguilé, bagunçar um pouco, pinchar uma parede. Então, o que você acha dessa ideia da escola, junto com campos de futebol, com parcerias na cultura, e voltar a essa área de lazer que é muito importante em todos os municípios, mas em Itaquá hoje é defasado? Eu acho que isso é fundamental. O esporte é a mesma história dos pontos de cultura. Se você faz uma parceria com as associações de bairro, com as associações, né, em geral, as ONGs, se você faz essa parceria com as escolas, você fortaleceria bastante o esporte. O esporte em Guarulhos praticamente não existe. Você não tem nada. Até a Secretaria de Esporte, ela foi desmontada, né, na cidade de Guarulhos. A gente não vê nada, nenhuma atuação na área do esporte em Guarulhos, né? Eu tenho essa sensação. Os nossos alunos, eles participaram de campeonatos, né? Eles até foram bem, a gente tem lá, eles participam, mas é entre as escolas, né? Não tem, assim, uma atuação, um projeto de esporte na escola, né? Então, acho que isso, em nenhuma instância, você não tem pela prefeitura, você não tem pelo governo estadual e você não tem pelo governo federal. Então, não existe esse investimento, né? Então, você tem lá o campinho de futebol, que as crianças jogam lá uma bola, às vezes você tem uma quadra lá que tem um camarada, às vezes, que é aposentado, que vai lá com muita boa vontade treinar uma criança, ou tem alguém que gosta muito de esporte, que vai nas suas horas vagas treinar uma criança, né? E você tem a educação física na escola, você não tem mais do que isso, né? Então, é muito precário, né? E o esporte, ele é fundamental, sim. A criança, ela gosta de esporte, a criança, olha, a aula de educação física é o único professor que fala assim: professor, de educação física faltou, todo mundo chora. Porque eles não querem perder a aula de educação física de jeito nenhum, né? Ninguém reclama dos de matemática, que faltou. Só dos de educação física. Se fosse de português, eu até ficava contente. Marisa, tem outra pergunta aqui para você, né, do Djavan, tá? Gostaria de saber da convidada se ela ficou sabendo do projeto de regionalizar os vereadores de Guarulhos, tipo, as regiões escolhem quem o representasse, tipo região de Bom Sucesso, Cumbica, né, Taboão, Pimentas, sendo um representante de cada região. Qual a sua opinião sobre essa ideia? Essa aí teria que ser uma mudança na lei federal, né? Na verdade, não é uma coisa que os municípios podem fazer. Mas, de certa forma, eu acho que os vereadores, eles são um pouco regionalizados, sim. O povo já vota, assim, pelo fato de você ser daquele bairro, você acaba tendo mais voto naquele bairro. Mas hoje o vereador, ele é de toda a cidade, né? Então, para isso, teria que mudar a legislação.
né? Eu acho que tem que ser mais discutido esse assunto, como funcionaria, né, como seria, mas eu não sou de tudo contra não, porque uma cidade que você tem 1.300.000 habitantes, que você tem mais de 60, né, tem inúmeros bairros, né, na cidade, e o vereador ele não vai ter perna para ele andar a cidade inteira, né? Então eu acho que é um caso a ser pensado, estudado, melhor discutido, mas tem que ser a nível nacional, porque é uma legislação que não depende dos municípios para fazer isso. Mas eu acho que é importante sim você votar em quem é da sua região. Eu acho que isso fortalece a região, mas não basta também só ser da região. É aquela mesma história de ser mulher ou homem. É importante votar nas mulheres e é importante votar nos homens, porque você tem que ver a pessoa, qual é o trabalho dela, o que ela faz. Mas é importante que todos tenham oportunidades, homens e mulheres, né? Então eu acho que não basta também olhar, esse cara é da minha região, é da sua região, mas não faz nada, não dá um retorno para o povo, não representa, não fiscaliza, também não serve, né? Também não serve. Então eu acho que tem que ser melhor discutido, né? A legislação ela mudou, algumas coisas que mudou eu achei que foram positivas. Por exemplo, essa história do vereador, um puxa o outro, né? Então você tem lá o Tiririca como exemplo, que ele tem milhares e milhares de votos. Aí ele puxa uma pessoa que teve pouquíssimos votos, um outro que foi muito mais votado, perde a eleição, e aquele que teve pouquíssimos votos entra porque um outro cara arrastou ele, né? Então, essa mudança que teve na lei, que você tem que ter pelo menos o coeficiente, você tem que ter lá a média dos votos, né? Eu acho que foi uma mudança positiva, porque não é muito justo, né? Você ter tantos votos, o outro quase nada, ele entra, ele não foi mais votado para ser representado. Por outro lado, tem que ter um equilíbrio, também pode entrar todo mundo de um partido só, né? Tem que ter vários partidos, porque a democracia é isso, é você ter uma multiplicidade, ter várias pessoas participando. Se você tem só um partido lá, isso também não vai ser positivo para a democracia, né? Então é importante que tenha outros partidos, que tenha a situação, a oposição, que a oposição fiscalize, mas quem é a situação também não pode dizer amém, amém, amém para o prefeito. Também tem que fiscalizar, essa é a sua tarefa, né? Eu fui vereadora pelo PT no governo do Almeida, que era o prefeito de Guarulhos, e a gente sempre fiscalizou. A gente foi para cima, a gente brigou, votou contra às vezes o governo, porque estava defendendo quem? Os trabalhadores. Né? Então houve vezes, mas você é do PT, vai votar contra. Na época eu era do PT e votei contra. Várias vezes em coisas que eu não concordava, que eu achava que ia dar problema. Né? Então o vereador tem que ser em primeiro lugar defensor do povo. E se não concordar, mesmo que seja um projeto do seu governo, você tem que questionar. Primeiro questiona interno. Se interno não deu conta, vai externamente e questiona. Né? Então a gente teve momentos, né, que a gente divergiu e que a gente votou contra. Hoje eu estou no PCdoB, né? E é um partido também que, apesar de não ser tão grande, é um partido menor, mas que tem uma boa atuação política, né? A gente vê aí pessoas bem combativas dentro do PCdoB, Alessi Brandão, Orlando Silva, Manuela Gado. Então a gente está vendo o Flávio Dino, que está fazendo um trabalho muito bom no Maranhão, principalmente na área da educação, né? Mais de 1.000 escolas construídas, melhorou o salário dos professores, melhor salário do Brasil, entre os estados, hoje está no Maranhão, que é o governador do PCdoB. Então a gente fica feliz, eu acho que é isso. Tem que defender, em primeiro lugar, educação, saúde, né, para a nossa população, que é primordial. Ó, o Djavan aqui também, ele está fazendo outra pergunta para você, né? Ele falou assim, também gostaria de saber como anda a questão da emancipação de Cumbica. Olha, eu acho que essa história de emancipar, dividir mais municípios, eu não vejo isso, tem que ser muito discutido, eu não vejo isso como positivo. Eu acho que a gente já tem Guarulhos, que é um município, né? A gente pega, divide Guarulhos, aí deixa o lado pobre todo para cá, Cumbica, Pimentas, Bom Sucesso, né? Então, como ficaria a cidade? Então, eu não vejo que essa história de emancipar um município A ou B pode ser bom, né? Eu vejo que Guarulhos, como um todo, tem que ser bem administrada, tem que investir os governos bem, tem que investir os recursos bem.
trabalhar por toda a população em geral, não trabalhar só pela religião, pelas regiões mais privilegiadas, pelo contrário, olhar pelas que mais precisam, né, na nossa cidade. E então eu não acho que isso é esse movimento de vou emancipar, vou cortar a cidade no meio. Eu não vejo isso como positivo, não. Eu acho que a gente tem que manter aí o que a gente tem. Agora, tudo é aberto a debates, né? Eu acho que para você falar sou a favor ou sou contra, você tem que estudar qual é a proposta, quem está propondo qual é o projeto que tem. Agora, dividir a cidade, desse lado rico, desse lado pobre, não vejo... dificultar a vida da população. Dificultar a vida da população. Eu acho que a gente deve lutar mais para ter melhores condições de vida, ter projetos sociais, ter esporte, ter educação, né? Eu acho que com tão pouco você poderia fazer no esporte, né? Se você investisse um pouquinho nessa parceria da sociedade civil com a educação, da sociedade civil com o esporte, você faria um trabalho muito bom, né? Seria bem diferente, né? E já teve exemplos, né? A gente teve projetos aí, o Segundo Tempo, que foi um projeto do governo federal, na época do Lula, que foi um projeto muito legal que funcionou nos bairros. Onde gramou quase todos os bairros de São Paulo. Então, os pontos de cultura, que também foi um projeto a nível nacional, né? Então, acho que isso é bom. E os municípios podem pensar nisso também, né? É isso que eu vejo hoje em dia. Os vereadores hoje, eles não têm a coragem de levar os problemas em um projeto, criar um projeto. O vereador hoje, ele está lá para criar um projeto. Só que eles querem levar o projeto e deixar lá. Eles não entendem que hoje eles podem buscar parcerias. E hoje nós temos bastantes deputados estaduais e federais que são atuantes. Por exemplo, hoje você fala do Orlando, ele foi o ministro do esporte. Se nós levarmos uma emenda para ele, bem trabalhada, bem detalhada, ele vai apoiar. Isso. Porque é o interessante para eles. Eles querem todos os municípios crescerem. Na época que ele foi ministro do esporte, teve esse projeto do Segundo Tempo. Foi um projeto muito bom, que realmente era um esporte que chegava para a comunidade. Porque o que você vê de esporte no Brasil são coisas distintas, né? Que os times lá, os grandes times fazem, são distantes da população. Você não tem esporte de massa ali para o povo. Quando muito, o povo joga um futebol lá no campo, ou numa quadra que as pessoas ficam ali tentando melhorar um pouquinho, arrumar, fazer um trabalho, os próprios moradores muitas vezes, né? Então tem um cuidado, um investimento, uma reforma, né, para esses espaços. Você vê, às vezes, alguns espaços no Vila Carmela, em Guarulhos, tem um espaço muito bom lá, que é administrado por um rapaz chamado Paulão, né? Paulão, tem o seu Luiz lá do Jardim Triunfo também. Você vê ali aquelas pessoas lutando pelo aquele espaço, né? Empenhada, tentando cuidar, fazendo um campeonatozinho, movimentando as pessoas. Por que não investir? Por que não ir lá dar uma força, arrumar o campo do rapaz lá, que cuida, né? Não é dele, é da população, mas ele tá ali à frente cuidando. Então, você vê que a pessoa tá ali empenhada, né, em movimentar aquele espaço. Então, ali é um exemplo. Eu acho que, como vereador, brigar ali pelo aquele espaço do Vila Carmela, para que ele seja melhorado, para que ele seja arrumado, porque eu vejo todo o esforço daquele rapaz lá para manter aquele espaço, né? E o espaço alambrado quebrado, né? A gente fica com pena de ver o descaso, né, com o esporte da cidade de Guarulhos e de Itaquá a mesma coisa, né? Sim. Hoje um dos maiores ideais nossos aqui do nosso grupo seria isso. Um investimento, uma parceria. O trabalho nosso hoje é desenvolver um projeto, um trabalho a nível municipal, que é daqui em Itaquaquecetuba, ter pelo menos 10 campos gramados. Porque a demanda hoje da população de Itaquaquecetuba são 30% atleta de futebol amador. Nós temos hoje vários times aqui que acompanham a gente. A nossa liga aqui hoje tem 19 times. Eu vou na liga do Parça, do Rodrigo, são 19. Você vai no Marengo, são 32 times. Você vai ali no Souza Campos, são 14. Que é na nossa amiga Nicola, que é o representante do campo de lá. Então hoje a dificuldade de todos os times é o quê? Todas as áreas de Itaquaquecetuba são particulares. Tínhamos 2 campos aqui embaixo, que era próximo do Piratini, onde nós fazíamos os nossos campeonatos. Fomos falar com os vereadores e falaram, vai ter que criar projeto, fazer ideia, tem uma dificuldade. Dá para desapropriar, dá para conseguir emenda dos parlamentares a nível estadual, a nível federal. Então hoje o nosso grande objetivo, é que nem eu falo para todos,
chegar lá é muito difícil. Hoje, como pré-candidato, eu sei qual que é a dificuldade. Eu entrei como um índio. Hoje eu estou estudando, trabalhando para crescer. Hoje eu estou criando um projeto justamente para isso, para estar tentando levantar parcerias com deputados federais e estaduais. Ontem nós conversamos com um, hoje tivemos um bate-papo bem legal com o outro, porque queremos essa parceria. Por exemplo, hoje, você como vereadora de Guarulhos, a nossa demanda no campo do Porto aqui, que é a área de Guarulhos, eles são donos, eles têm todo o direito de tomar o momento que eles querem. Faz 6 anos que a gente vem brigando, porque é o único espaço que nós temos aqui hoje. E a prefeitura poderia desapropriar esse espaço em acordo com o proprietário, pagar a indenização para ele e fazer o campo para a população de forma decente, fazer um centro, um ginásio de esportes, né? Então isso é uma demanda da população. E a gente tem vários campos, ó. Eu falei desse campo do Vila Carmela, a gente tem um campo no Jardim Triunfo, lá é espaço público, onde a prefeitura poderia investir, né? Não tem nem esse mesmo problema que tem aqui em Itaquá. A gente tem um campo no Marcos Freire, que é uma área da CDHU, que poderia ter uma parceria com a CDHU ali, né? Que poderia melhorar aquele campo também do Marcos Freire, criar uma estrutura boa, gramar o campo, deixar o campo pronto para que a população realmente pudesse usar. E, paralelo a isso, investir, né? Parceria com as escolas. Quantos meninos e meninas boas a gente tem aí que gosta, né? De futebol, isso, de basquete, de handball. E hoje o nosso projeto é justamente isso, trabalhar junto com associações de bairro, porque hoje qualquer bairro do município de Itaquaquecetuba tem uma associação. E a administração na mão das pessoas fica meio vago. Os vereadores usam como postos de voto para ele. E o que a gente acredita na melhoria? É o quê? O campo vai ser administrado pela associação. Quem que tem que trabalhar? A população. O campo tem que ser mantido pela população, organizado, limpo e bem cuidado. Hoje nós estamos com um projeto de 10 campos gramados em Itaquaquecetuba. Estamos tentando conversar com deputados federais e estaduais para conseguir emenda, valores. E hoje em dia, qual é a nossa dificuldade hoje? Por exemplo, nós mandamos um bate-papo para o prefeito. Abre espaço para nós do esporte. Não esquenta a cabeça, o esporte não dá voto. As pessoas não conseguem entender que o esporte salva vidas, o esporte é uma cultura, o esporte ele traz amizade, ele ensina muita coisa. Hoje em dia em Itaquaquecetuba eu ando em todos os bairros, por quê? Fui um dos piores jogadores do bairro do município de Itaquaquecetuba. Eu acho que nunca teve um jogador tão ruim igual eu, mas todos os campeonatos eu participei. Isso é bacana, eu tenho a liberdade de ir em todos os bairros, por quê? Eu fui o pior jogador, mas sempre vesti a camisa do esporte de várzea. Hoje nós temos uma liga aqui que é um belo exemplo. Nosso amigo Dodô e o Parrudo, eles vêm criando um trabalho com os times de fora, pegando exemplos dos times de fora de Arujá, onde os vereadores poderiam estar trabalhando a favor deles e eles não têm essa demanda. Então hoje o esporte é mal visto. Eu tenho um lindo exemplo que eu até comentei ontem, o Adamastor está lá em Guarulhos, bonito, bacana, da área do teatro, está lá. Itaquá não tem. Uma biblioteca em Itaquaquecetuba hoje está afastada. Os jovens hoje não têm direito a ler um livro. Como você é uma professora, vai conseguir explicar para ele o português, a matemática, o inglês, a geografia, se eles não têm a vontade de ler um livro, ou se forem procurar, também não tem aonde. Então hoje tudo isso cria dificuldade. Hoje o nosso projeto de Cabeça Aberta, que é um grupo bem específico, hoje eu tenho um conhecimento um pouco melhor na área do esporte, a Beth vem com grande conhecimento na área da saúde administrativa, a gente temos o Marcos hoje que tem um baita conhecimento na área da cultura, que ele vem aí batendo forte aí na igualdade social, racial, que é uma coisa muito bacana que nós ainda vamos puxar esse tema. Então hoje Itaquaquecetuba necessita desses pequenos detalhes, mas assim, todo pré-candidato tem promessas, eu não venho com promessas, eu venho trazer objetivos e buscar informações. Você hoje está esclarecendo para nós que essas parcerias com o deputado conseguem, Guarulhos consegue. Se hoje você tem uma oportunidade, você consegue. Só para te dar um exemplo, o Orlando Silva, que é o nosso deputado do PCdoB, ele mandou uma emenda para Guarulhos, que vai atender creches e pré-escola, de R$700 mil, para que as escolas possam comprar brinquedos, tanto as creches quanto as pré-escolas. Então é uma verba que dá para você equipar as escolas com brinquedos, né, bem significativas.
E as escolas precisam disso, porque a criança não pode ter lá só giz e louça, ela precisa brincar, ela precisa do lúdico, né? Ela precisa ter um espaço lá de lazer, né? Ela precisa ter material para o desenvolvimento dela. Você brincou aí com a questão dos índios. Em Guarulhos a gente tem índios, inclusive. Sim. Né? A gente fez uma luta, inclusive quando eu fui vereadora, os índios nossos que foram assentados, que receberam uma área na região do Cabo Sul, e não existe políticas públicas, né, para essa população. Os nossos índios, eles estão sofrendo muito, eles estão sendo atacados. A nossa Amazônia, a gente olha, tem para bate-papo, a gente tem assuntos, né, para mais de metro. A gente tem aí a questão da Amazônia, que está sendo devastada, nunca teve tantas queimadas quanto está tendo. E o desrespeito que está havendo, né, com toda essa população indígena que a gente tem pelo Brasil afora, né? Não tem índio só lá na Amazônia, tem índio aqui, inclusive, né? E a gente precisa cuidar dessa nossa população, né? Que é uma população muito importante, que já foi muito massacrada no Brasil, né? Então a gente precisa ter essa atenção, a gente precisa se posicionar, falar nas redes sociais contra queimadas, contra exploração de forma arbitrária, né? Contra leis que vamos flexibilizar. Você vê lá o ministro falando de flexibilizar as leis. Flexibilizar para quê? Para poder queimar, para poder destruir, né? Para poder invadir o espaço que é dos índios e que é um direito deles. Então a gente precisa ter todo um cuidado, né? E a gente precisa se preocupar com essa diversidade que você acabou de falar, né? E a diversidade não pode ficar só no discurso, só no papel, tem que ser na prática. Sim, sim. Porque hoje os vereadores, os prefeitos, os nossos governadores são meio movidos a máquinas. Como que é a máquina? Eu faço isso, não tenho mais nenhuma preocupação. A população vai fazer a parte dela. A população tem que entender que quando você elege um vereador, um governador, um prefeito, você tem o direito de pedir a eles o direito de falar e eles atenderem. Porque o que acontece hoje em dia? Os nossos vereadores, prefeitos, governadores, eles têm que entender o que é o legislativo, o que é o executivo, que hoje a população tem a dificuldade de entender, e os vereadores fazem um esforço de aproveitar disso. Então hoje nós vemos assim, no final, a última reta final, vários vereadores aí postando, fazendo aquele papel que é o melhor vereador do mundo. Mas durante 3 anos e meio que nós, da população, vem sofrendo, que nós vemos pedindo algumas coisas para facilitar a nossa vida, os nossos postos de saúde de Itaquaquecetuba estão defasados, muito, as nossas escolas estão defasadas, agora, no esporte nem se fala. Imagina nós aqui, que nós temos acesso mais facilmente à saúde, de certa forma, né? Mesmo que seja precário, sim, mas você vai ali e tem um hospital. Imagina o cara que mora lá, os ribeirinhos lá, que tem que pegar um barco para chegar no hospital. E essa história de Covid já chegou até eles, né? E essa pandemia, né? Essa coisa toda terrível que está acontecendo no Brasil. Então imagina o sofrimento dessas pessoas, que ainda é maior do que o nosso, né? Ainda é maior do que o nosso. E a gente tem que ter toda essa preocupação. Então o Brasil, ele precisa ser pensado como um todo, coletivo. Né? Coletivo. O Brasil é uma nação. Aí você tem que pensar o Brasil como um todo, você tem que pensar São Paulo como um todo. Você fala assim, ó, vamos abrir a capital. Mas se abrir a capital, os moradores de Itaquá, os moradores de Guarulhos vão para lá. O comércio na capital. Então vai ficar mais congestionado o comércio ainda, né? Vai ficar mais tumultuado se você abrir a capital e deixar as cidades fechadas. Então São Paulo não pode ser pensado só em um pedacinho, só na capital. Tem que pensar São Paulo como um todo. E quem vem de lá para cá trazendo a doença para dentro da sua casa? Você pode ir lá buscar a doença, né? Você vai lá no comércio, super lotado, super congestionado, e traz a doença para o seu município, que é o que acontece com os índios. Eles vão para a cidade, pegar o auxílio lá dos R$600 e volta com a aldeia com a doença. O Marcos aqui também, o Marcos está falando, né, que aqui as escolas do município, né, também não tem vigias, né, e sofre com vandalismo.
Isso é Infelizmente, né? um ponto a ser defendido, né? Guarulhos, felizmente, tem o controlador de acesso. É importante que não tirem o controlador de acesso das escolas municipais. São Paulo, a capital, tem também lá o vigia, o controlador de acesso. Então, onde está faltando esse vigia? Nas escolas do Estado, nas escolas da Prefeitura de Itaquá. É muito importante essa figura. Pode chamar controlador de acesso, vigia, não sei qual vai ser o nome dado, mas precisa ter essa figura. É alguém que preste um serviço na escola dessa natureza, porque isso vai economizar. Se você tem uma escola que você equipa e ela não tem o prejuízo de ser furtada, né? Ou seja, você não vai precisar todo ano equipar, comprar as mesmas coisas, né? Você vai comprar outras coisas, você vai investir na tecnologia. Todo mundo falando em tecnologia, um projeto importante para todos os municípios é que as pessoas tenham a internet gratuitamente. O Brasil precisa avançar para isso. Você manda a criança estudar em casa, mas ela não tem internet. Nem todos Porque têm poder aqui, aquisitivo. os telefones nas escolas, eles mudam. Você liga para o pai, aquele telefone não existe. Por que que muda? Eu fui até pesquisar. Mas, gente, por que as pessoas mudam tanto de celular? As pessoas não têm dinheiro para colocar crédito. Aí o que acontece? Elas perdem o chip. Perdeu o chip, elas, quando conseguem, compram outro chip. E por isso o número de telefone das pessoas muda o tempo inteiro. Então você faz lá uma lista no começo do ano, matricula as crianças, pega o telefone de todos os pais, passado 3, 4 meses, você vai ligar para aquele pai, não é mais aquele telefone para aquela mãe, porque ela perdeu, né? Então a internet, ela precisa ser um bem público, né? Eu sei que isso é difícil, porque a gente está vendo aí a água da Sabesp, que eles enfiaram a faca na gente esse mês, porque está todo mundo reclamando das contas de água que vieram. Nós estamos num tempo de pandemia, que era para reduzir as nossas despesas, e a conta de água, a Sabesp... A desculpa que eles vão passar agora na pandemia, não estão passando todos os meses, né, nas casas, por conta da Porque pandemia. a minha conta, 3 vezes mais cara veio. E todo mundo reclamando, né? Na cidade toda. A grande questão que é, os nossos governadores fazem o quê? Fiquem em casa, mas em casa você tem gastos de comida que aumenta, a alimentação dobra, o consumo de energia dobra, porque de um jeito ou de outro, se você está em casa, você vai manter uma luz ligada, a geladeira vai abrir toda hora, a televisão você não vai desligar, porque imagina só, um pai de família que tem 5 crianças dentro de casa, que tem, nós sabemos que a população tem essa demanda. Aí o que acontece? O pai vai ficar louco, ele vai ligar o que? A televisão, o rádio, tudo que tiver, a energia vai aumentar. E os nossos governadores deveriam estar analisando a situação da população, porque eles falam, deixa em casa, está correto, precisa melhorar. Por quê? Não temos a demanda de hospitais, leitos necessários e equipamento. E aí você falou uma coisa importante, a gente tem que defender o SUS. Olha só, olha a importância da saúde pública. Olha a importância da saúde pública. Quem os defensores aí do Estado mínimo, dos projetos neoliberais, isso caiu por terra, né? Que a saúde provou agora que a saúde é um bem essencial. Não pode estar na mão só do particular, não. A saúde precisa ser pública, o SUS precisa ser fortalecido, precisa ter investimento na saúde. E não é só agora porque está em pandemia, é sempre, né? Olha a importância do SUS, né? Olha o que pode acontecer se você não tiver como atender a população na questão da saúde, né? Olha o que essa pandemia mostrou pra gente na área da saúde. Que nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados e que a saúde ser pública é fundamental para o mundo, para toda a população do mundo. Então, hoje, devido a essas maneiras que a gente vem vendo, o que acontece? Os nossos governadores, eles deveriam olhar um pouco mais para a população. Essa questão da energia, eles poderiam estar facilitando. O que acontece? Os vereadores estão aí, os prefeitos estão aí, e eles podem passar um pouco do tempo deles ligando, tentando com a Eletropaulo. Mas nós não vamos cortar. Mas se a pessoa não está trabalhando, vou tirar um exemplo com o comerciante. 3 vezes mais cara? Tem um comerciante hoje, ele tem um freezer. Se ele não pode abrir o bar dele, se ele tirar a cerveja, ele perde. Se ele tirar o refrigerante, ele vai perder. Se ele tem um Danone, ele vai perder. E outra coisa que eles não estão nem pensando, os prazos de validade estão acabando. Você vai poder vender uma coisa vencida para a população? Não. Eles só estão falando fecha. Eu concordo, é um mal necessário nesse momento, porque não temos a estrutura, a capacidade de manter todos os civis
doente no local correto. Porque o que salva hoje é a máquina, não é o remédio nem nada, é ter o oxigênio lá naquele momento que é necessário. Infelizmente ainda está chegando, a China está mandando. Então, Marisa, você hoje, com o seu trabalho, você teve um conhecimento, você teve lá dentro, como que foi chegar até lá, qual foi a dificuldade, você por ser mulher, professora, num bairro mais simples que é o Pimenta, qual foi a dificuldade para chegar lá e como você vê, chegando de lá, onde você pode melhorar, aonde você aprendeu e o que você tem mais para expor para as pessoas de Guarulhos, você hoje como uma pré-candidata? Olha, eu acho assim, as pessoas têm que pensar assim, não adianta ter milhares de candidatos. É melhor a comunidade se unir em torno de uma pessoa, né? Você é um candidato, você é aqui da região, ao invés de sair 3 candidatos por rua, um em cada esquina, escolhe um, porque o mandato, você não tem que passar a vida inteira sendo vereador, você tem que ser vereador 1, 2 mandatos, dar oportunidade para o outro, para que o outro também possa viver essa experiência, né? Então, eu penso que as comunidades realmente devem se unir em torno de uma pessoa, procurar eleger aquela pessoa, que aí de verdade você vai ter um representante próximo. O representante não pode ser alguém distante, você não está falando de um representante a nível nacional, você está falando de um representante de uma cidade. Você tem que conhecer seu vereador, ele tem que ser próximo a você, você tem que saber um pouco do trabalho que ele faz, né, o que ele vai, você tem que poder falar com ele, mandar lá uma mensagem, né, conversar com ele, nem que seja online, mas você tem que poder falar qual é a sua reivindicação. Então, eu acho que é importante isso, para que realmente as pessoas do povo consigam alcançar. Você não eleja lá vereadores que vá lá só representar quem tem dinheiro e fazer negócios, você eleja quem vai te representar de verdade, quem vai te defender. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que é difícil, não é fácil. Imagine que você tem lá inúmeros, da outra vez que a gente viu mais de 1.000 candidatos só em Guarulhos, né? Você tem quase 900. Então, Guarulhos passou de 1.000. E você tem lá 34, Guarulhos tem 34 vagas, para mais de 1.000 pessoas disputando essas 34 vagas. Então não é fácil você ser vereador, eu acho que é um cargo importante, tem que ser valorizado e quem for lá tem que honrar os votos que teve da população. Fazer um bom trabalho, não dá para você fazer tudo, você não vai ser o salvador da pátria, você não vai ter uma varinha de condão para ficar, resolvi o problema, não. Tudo é muito difícil, é muito cansativo, é muito burocrático, você tem que entender a máquina, você tem que entender o que é um orçamento, uma emenda que você pode fazer, né? E você tem que aprender e ter uma atuação, você tem que ser um vereador, uma vereadora atuante, né? Você tem que ir às sessões, o que você vê lá é vereadores eleitos que sequer vão às sessões, né? Que falta, que não comparece. Isso é uma vergonha, né? Você se propõe a exercer o mandato, você não vai nem na sessão, você não vai nem votar lá os projetos, ou discutir, ou criticar, ou fiscalizar, ou falar contra, né? Então, quem se propõe a ser um parlamentar, que realmente pesquise o que é que faz o vereador, quais serão suas demandas, o povo vai te cobrar, vai ficar no teu pé, né? Então você vai ter que atender a população, tem que ter paciência, tem que explicar para as pessoas o que dá para você fazer, o que não dá para você fazer, né? E tem que chamar as pessoas para ir junto. Uma coisa que eu aprendi quando eu fui vereadora é que é importante as pessoas irem juntas, porque às vezes você fazia toda uma luta para arrumar uma praça, você fazia uma luta para arrumar uma escola, você fazia uma luta para arrumar o trânsito de algum lugar, às vezes até para colocar um simples farol, era uma luta. Se você não levasse um grupo de representantes do bairro junto com você, para ir lá, vamos conversar com o secretário, vamos desenrolar isso daí. Você fazia todo um trabalho, quando estava tudo pronto, bonitinho, chegava outro vereador lá e esticava uma faixa. Era só a faixa, que ele não foi nem lá. Quando eu aprendi a levar o povo junto comigo, a ter sempre uma representação da comunidade, o próprio povo falava assim, tira essa faixa daí, porque você não foi nem lá, quem foi lá fomos nós fomos lá junto com a Marisa e a gente conseguiu Marisa, esse trabalho. Eu sempre converso em casa com a minha família, já até falei com o Wellington sobre isso também. Olha, o povo, ele não sabe a força que ele tem. Gente, o voto, eu falo que o meu voto é muito precioso. Eu não tenho que votar em qualquer candidato, a gente tem que escolher
Analisar qual as a proposta propostas. do candidato, né? O que ele está fazendo, qual a índole dele. A gente tem que ver isso, porque é nosso representante durante 4 anos. Aí tem gente que vota lá, eu vou votar em qualquer um, eu não gosto de política. A política, ela está presente na nossa vida durante quase 24 horas, porque se você vai no mercado, tem a políticas de preços. Se você vai, Tem tudo os tem impostos política, que você tudo. paga. Então, mesmo que você não goste, você vai ter que viver a política, infelizmente. Então, se a gente tem que fazer tudo isso, por que a gente não fazer de um jeito gostoso, onde todo mundo participa, né? Se é bom pro meu bairro, se é bom pra minha cidade. Isso eu aprendi, viu? Não, Fala assim, vocês querem que eu vou lá? Eu vou, Vou. mas vocês vão comigo. E Tá? É assim mesmo. Representante aqui da comunidade. E esse é um grande objetivo do nosso grupo. É isso aí. Quando nós montamos um grupo, é justamente isso, onde todos participem. Porque é muito fácil. Hoje um vereador, hoje você sabe, você teve lá, você tem um conhecimento. Eu estou me moldando um vereador hoje, um pré-candidato. Estou criando, aprendendo. Qual foi o meu objetivo? Eu vim do futebol. Um futebol eu entendo dessa maneira. Um jogador não é melhor se você não tem uma equipe. Hoje o que nós fazemos? Temos a Beth, temos o Marcos, dividimos. E o que as pessoas têm que começar a entender? Se você consegue entender a demanda de um vereador, você vai entender por que esse mandato. As pessoas hoje não olham, falam assim, o Wellington. Não é o Wellington, hoje é um grupo. E o que eu vejo dessa maneira? A população começando a entender, dar o seu voto com consciência, que é o quê? Ir lá, pesquisar, hoje temos a internet, que está aí, algumas pessoas têm acesso, mas você pode estar perguntando às pessoas. Hoje todos os vereadores vão passar nas ruas, os pré-candidatos a vereador vão passar em todas as ruas, o município de Itaquaquecetuba, mas vá lá, pergunte para ele, vê, analisa, porque assim, é muito fácil E hoje todos acompanha os o pré-candidatos. trabalho, né? Porque isso é importante. Verifica o que o cara está fazendo, até para você não falar o que aquela mulher está fazendo, o que aquele homem está fazendo, até para você não ser injusto também, você falar que a pessoa não fez nada e a pessoa tem um monte de leis aprovadas, a pessoa tem um monte de conquista. Então você precisa participar minimamente. Tem que acompanhar o trabalho da pessoa em quem você votou. Né? Tem que estar olhando lá, deixa eu ver o que ele colocou aqui. Né? Tem que ter esse contato. Eu acho que isso é muito importante. Nós já chegamos numa época que tem que deixar de ser só vereador por rosto, e sim por trabalho. Buscar objetivos novos. Porque o que demanda hoje? Hoje nós temos os jovens que têm uma cabeça muito mais aberta. Os jovens hoje, eles veem a política de outra maneira. Hoje, num barzinho, hoje você encontra jovens que estão discutindo política. E eles não querem mais aquela coisa, só aquele rostinho bonito que apareceu ali e fez aquilo. Mas e depois? Fez mais o quê? Hoje as pessoas têm que entender que todo mundo está evoluindo. E os municípios estão evoluindo também. Quando você foi vereadora, Guarulhos foi de um jeito. Hoje está de outra maneira. Então você tem que ter novas políticas, novos objetivos, novos projetos. Então hoje as pessoas têm que entender, têm que tentar pelo menos dar um voto 5% consciente. Isso é estudos já. As pessoas não têm mais força de vontade nem de analisar os políticos. Só votam por votar. E isso tem que acabar. A política nova hoje é o que? Você analisar os candidatos, analisar o que eles estão fazendo, o que eles podem acrescentar e participar principalmente. Hoje você, como uma pré-candidata de Guarulhos, você analisa o retorno de Bom Sucesso, que é um benefício até para Itaquaquecetuba, Piratininga e todos os municípios em volta. Vai melhorar um dia? Não, aquilo ali é uma vergonha, né? Entra governo e sai governo e o trem de sucesso não acaba, né? Fez uma obra bem Aparecida do Norte, acho que demorou tanto para ser construída, né? Então, aquilo é terrível, né? Eu acho que precisa terminar a obra, né? Precisa concluir a obra, já mandato em cima de mandato, e o povo ali sofrendo naquele trevo, né? Sofre Guarulhos, sofre Itaquá, sofre Arujá, sofre todo mundo, né? Tem uma perguntinha aqui para você, da Lucilene, né? Marisa, qual a sua opinião a respeito deste momento de pandemia, né? Sobre a educação EAD para escolas públicas? Então, eu falei um pouco disso aqui, Lucilene. Eu acho que a educação ela se tornou mais injusta,
né? Na verdade, não que eu seja contra as tecnologias na educação, pelo contrário, eu sou a favor. Né? Eu acho que é bom ter tecnologia na educação. Só que é o que eu falei, não tem igualdade. Né? Até as crianças da escola particular estão com dificuldade, porque os pais não têm 2, 3 computadores na sua casa. E esse da escola pública, que às vezes tem nem um celular. A mãe tem um celular. Eu tive relato de crianças que foram lá na escola e falaram assim: olha, diretora, minha mãe tem um celular, mas ela só chega à noite. E tem um celular só, tem vários filhos, né? Não são todas as crianças que têm um celular, que têm um notebook. Então, para você falar que vai dar educação nesse momento de pandemia e com igualdade, teria que ter estruturado as crianças com equipamentos tecnológicos, teria que ter internet gratuitamente, né? Então, as crianças do estado, elas podem assistir também pela televisão, pelo canal 2.3, mas a educação, ela não dá conta, né? Porque não tem essa igualdade, né? Todo mundo não tem aquela mesma disponibilidade. Uma coisa é você ter um caderno, todo mundo tem um caderno. Então, caderno, todo mundo tem um caderno. Receber um caderno como material escolar. Então, para você querer ter uma educação boa, de qualidade, usar as tecnologias, precisa o governo fornecer essas tecnologias para as crianças. Né? E isso não aconteceu. É lógico que a pandemia chegou, ninguém estava esperando por tudo isso. Então tem que ser muito pensado, não dá para prejudicar as crianças que não conseguiram fazer, né? Vai ter que ter os reforços, as recuperações quando voltar, né? E o governo tem que pensar nisso, como é que eu vou informatizar o Brasil, como é que eu vou melhorar essa estrutura tecnológica para as escolas, para os professores e para os alunos. Não vai muito longe, o meu celular bugou, eu tinha que gravar o programa do estado, gravar o programa da prefeitura, eu faço o curso de inglês, eu tinha que gravar o programa do curso, foi tanto aplicativo, baixa o Zoom, agora baixa o Meet, agora baixa o Teams, que o meu celular eu tive que comprar outro, mas o meu, e quem não tem dinheiro não conseguiu comprar outro, ou não conseguiu comprar um celular para cada filho. Então não deu. Mas vocês, não tem essa estrutura. A população não tem essa estrutura para ter as aulas online. Então a gente está assim, fazendo aquilo que pode, pedindo para os pais acessarem, a gente está falando, assiste lá pela televisão, faz o máximo que você puder, mas você vai ter que ter todo um olhar generoso quando voltar, né? Porque não dá para colocar lá um monte de nota vermelha para as crianças que não conseguiram fazer. Uma pergunta, você hoje como professora, você analisa como os pais estão se sentindo dentro de casa explicando para essas crianças? Porque essa semana nós tivemos na Beth, nossa, era o filho dela a cada 5 segundos, mãe, e foi bom. Você acha que os alunos vão voltar com a cabeça diferente, os pais vão valorizar um pouco mais o estudo? Eu acho porque que eles vão começar a essa entender parte as que foi professoras sofrimento. gostaram, hein? Olha, eu vou falar. Isso, eu sei disso. Porque essa pandemia veio para mudar tudo, tanto como você falou, na saúde, né? Que eu acho que tem que se adaptar muito vai ter melhor. que se adaptar e serviu para isso, porque com certeza vai melhorar, como na educação também. Porque na educação é muito fácil a gente deixar nossos filhos com os professores, ir lá buscar a tardezinha. A gente acha que a professora não faz nada. A professora não faz nada. Eu tenho mas a professora é 25, 30, vocês imaginam. 35, 38, no estado tem sala que vai com 40, mais de 40. Então, imagina. Isso foi muito bacana, porque assim, eu presenciei isso essa semana e foi legal. Porque assim, temos que valorizar os professores. E é engraçado até que as crianças falam assim, minha professora não faz assim, mãe. Eles querem que a mãe faça igual a professora faz, né? É bem assim. E a professora não explica assim, né? Eu vi o meu sobrinho pequenininho, tem 4 anos, falando isso para a mãe dele, né? Então, isso mostra também a importância do trabalho do professor, né? Não é simplesmente um aparelho que vai substituir um professor. Com certeza. Porque eu como mãe, eu não sou ótima, mas eu sou péssima em desenho. Eu tive que desenhar um porco-espinho. Meu filho olhava para aquilo e falava, mamãe, isso não é um porco-espinho. Mas a gente tenta, né? Vai fazer o quê? Tem que se adaptar. É bom, assim, em termos que a população vai começar a valorizar os professores e entender que eles têm que participar.
Hoje, o comodismo Por que a gente outro vem lado, batendo... é bom assim que as mães entenderem também que elas precisam, os pais, participar mais da educação do filho, né? O comodismo. Então, houve-se um tempo, de repente o mundo parou, né? E a gente nunca tinha visto isso. Nada, né? nada parecido. Você pergunta, mãe, você já viu isso? Não, nunca vi. Igual essa doença, igual tá agora, eu nunca vi. Das pessoas não poderem sair de casa, igual no mundo inteiro, né? Então, o mundo parou. E as pessoas que não queriam perder um dia de trabalho para ficar 1 minuto com o seu filho, de repente teve que ficar em casa, né? E parar lá e ficar em casa. Então, é uma lição, né? Eu acho que também a gente pode tirar como um momento para a gente refletir, para a gente repensar, né? E repensar a importância da gente estar com o outro, da gente participar da educação dos filhos, né? Da gente Isso é fundamental. Eu acho que vai existir um mundo antes da pandemia e um mundo pós-pandemia, né? Que nada vai ser mais igual. Deus queira que seja bem melhor, né? Onde as pessoas sejam mais... mais solidárias. Você vê, de certa forma eu vi pessoas sendo mais solidárias, as pessoas se preocupando em arrecadar alimentos, em doar para o outro, né? Teve um movimento bonito nesse sentido, né? Sim, de sim. você ver algumas empresas, né? E muitas pessoas, as igrejas, as associações, as escolas, né? Fazendo ali movimentos para falar assim, não, vamos arrecadar alimentos, vamos doar alimentos. A gente fez movimento na escola, fez movimento na associação, ajudei algumas igrejas. Então essa parte eu acho que é a parte boa. O ser humano ficou mais solidário, se preocupou um pouquinho com quem está do seu lado, porque até então ninguém estava se preocupando com o outro que às vezes estava ali encostado, né? Então essa parte pode ser o que a gente pode tirar de bom desse momento que a gente está vivendo, né? E de aprender a usar mais essas tecnologias, porque de qualquer forma a gente precisou aprender um pouco mais. Tem jeito, todo dia é um sufoco nessa situação, mas assim, graças a Deus hoje nós temos o Jonas, o Jacques que faz um excelente trabalho aqui com a gente, que vem fazendo essa participação muito bacana entre essa parte entre nós e esse computador, que mano, essa maquininha me deixa maluco. Mas de antemão eu quero agradecer muito a sua presença, foi uma lição gigantesca. Eu queria, em nome de todos de Itaquaquecetuba, que você deixe um legado, deixe um aprendizado, onde as pessoas têm que ser solidárias, aprenderem a escutarem um ao outro, que isso é muito importante, e saber, nunca eu. Essa doença está mostrando isso, somos nós. Então você que está aí, inteiro, hein? Você que está aí, pensando que você é mais ou menos que alguém, não, você é igual. Todos aqui somos iguais. Estamos todos brigando por um objetivo só. Sempre tentar fazer o melhor. Simples, não diferente, só o melhor. Certo? Queria que você falasse algumas palavras. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando. Itaquá é uma cidade que mora no meu coração. Gosto muito de Itaquá, gosto muito do povo de Itaquá. Guarulhos também, a minha cidade, a cidade que eu cresci, a cidade que eu amo. Eu acho que é isso, as pessoas precisam se conversar, precisam unir as forças, né? E fazer um trabalho coletivo. E pensar que a gente precisa ser mais solidário, mais humano, né? Que a gente precisa caminhar junto, entender que realmente, né, nós somos todos diferentes, mas temos que ter todos os direitos iguais, né? Temos que ter as mesmas oportunidades e temos que participar da política sim. Temos que discutir os assuntos, temos que entender os poderes, o que cada um tem que fazer, né? Então acho que essa participação ela é fundamental. E eu tenho certeza que você faz um bom trabalho pela sua comunidade, Wellington, e que você é um grande militante de Itaquá, né? Porque você está sempre fazendo a luta por essa cidade, né? Então eu quero deixar o meu abraço aqui, em especial ao povo do Piratininga, né? De toda essa região aqui, que somos ali, vizinhos, né? Coladinhos. Isso, se Deus quiser. Muito obrigada por essa oportunidade de estar conversando com todos vocês e obrigada a todas as pessoas que fizeram perguntas, né? Que entraram aqui para conversar com a gente. Valeu, obrigada. E cada dia mais, vamos sempre olhar nós, esquecer eu.
E, Beth, tem mais alguma pergunta? Eu gostaria que você expressasse suas Então, palavras é finais. só um abraço, né, pro Édipo, um abraço Édipo, obrigado, valeu um a abraço aí pro oportunidade Édipo, aí. o Wagner Oliveira, né, que Wagner, ele também cunhado, fica com Deus, muito falou obrigado. sobre o vandalismo nas escolas, no posto de saúde do Piratininga que vem acontecendo, sobre a sujeira na pracinha, né, central, né, que a gente sabe que é limpa, mas sempre os moradores mesmo sujam, infelizmente, né? Então a gente tem que estar vendo isso também. E eu hoje já faço um convite novamente, se Deus quiser, logo mais, porque já estamos aí 1h30, às vezes as pessoas querem fazer mais alguma coisa, temos outras demandas, mas muito obrigado pela sua atenção, espero receber você novamente aqui. Estamos crescendo juntos e gostaríamos de estar sempre aprendendo. E hoje foi uma lição muito gratificante para nós do Piratininga e Itaquaquecetuba. Marisa, muito obrigado pela sua presença, espero ter você aqui mais vezes. Muito Obrigada, obrigado, Marisa. Valeu, obrigado. E outra coisa, nunca eu, sempre nós. Bora, Wellington.